Você sabia que a Amy quase foi uma personagem completamente diferente em Town House? Você sabia que o cabelo dela não é verde, como é no começo da série, que aquela não é a sua cor natural? Ela ajudou a fazer história dentro da Disney, e por isso eu trouxe esse vídeo sobre 10 curiosidades incríveis sobre a Amy Blythe, uma das personagens mais amadas de Town House. Então já deixe seu like, se inscreve no canal e bora para as curiosidades. Curiosidade 1. Emmett, no caso, é a terceira filha do casal Odalia e Alador Blythe. Ela é a irmã mais nova de Edric e Emira Blythe, os gêmeos, né? Gêmeos, sua idade no começo da série é 14 anos e no epílogo ela já tá com 18 anos no final da série. Curiosidade 2. Emmett, no caso, começa a série parecendo uma clássica antagonista, mas isso, no caso, é um disfarce, digamos assim, criado, né? Os pais da personagem, a gente pode citar assim. Porque no começo da série, a Emmett ela entra como antagonista, mas ela tem toda uma transformação ao longo da série. Ela deixa de ser essa antagonista, essa personagem começou a ser insuportável, porque logo na primeira aparição dela, ela já faz bullying com a Willow, que a gente percebe que é uma personagem mais legal que ela no começo da série. Curiosidade 3. Emmett, no caso, apesar da sua postura muito rígida e às vezes muito fria no começo da série, ela gosta de ler para as crianças de Ossoburgo na biblioteca. Quando a Luz, no caso, descobre isso, ela diz que no caso aquilo lá era uma eletiva da escola, né? Trabalho extracurricular. Tipo aquele clássico suborno para pegar nota dentro da escola quando você faz bosta. Mas na verdade era mentira e a Emmett gostava de ler para as crianças, porque você para pensar, a Emmett já era uma aluna incrivelmente talentosa. Para que ela ia precisar ler para crianças só para poder fazer, só para conseguir mais mérito, né? E esse detalhe às vezes passou um pouquinho despercebido ali pelos fãs, porque isso mostrava a sua verdadeira personalidade, que era muito diferente da imagem rígida que ela tentava manter. Curiosidade 4, eu acho. A Emmett, no caso, ela começou a série, né, sendo essa personagem extremamente má. E como eu falei, a primeira aparição dela é com ela zombando a Will. Só que isso, no caso, era uma mentira, né, criada pelos pais dela, digamos assim. No começo, né, a Emmett, na infância dela, ela foi amiga da Willow e ela, inclusive, preferia a amizade dela com a Willow do que a amizade dela com a Borcha e com a Sasha, aquela outra menina. Isso, no caso, é explicado num episódio em que ela, no caso, taca fogo nas lembranças da Willow. E o motivo para isso foi porque ela tinha ali entre as fotos que ela tirou da cabeça da Willow, né, a imagem delas duas brincando juntas quando ela era criança numa festa de aniversário, que foi quando a amizade delas acabou. Isso, no caso, foi a pedido dos pais dela, que não queriam que a Emmett fosse amiga da Willow, porque a Willow ainda não tinha despertado os seus poderes, ela ainda não tinha desenvolvido. Isso, no caso, fez ela parecer meio que fraca. Isso porque também a Willow não era de uma família de status, né? Ela era meio que tipo assim, a Emmett no caso ela é meio que alta sociedade, e a Willow no caso era classe baixa, podemos dizer assim. E isso no caso fez com que o Alador e a Odalia pedissem pra ela no caso terminar a amizade dela com a Willow. E aqui nessa parte eu queria constatar um ponto. Por mais que nessa parte mostre que é o Alador e a Odalia pedindo pra ela no caso separar, né, terminar assim a amizade dela com a Willow, eu quero constatar aqui que, no meu caso, eu acho que o Alador também fez meio que isso quase que a pedido da Odalia, porque se a gente pega depois mais pra frente e compara o Alador com a Odalia, tá na cara que o Alador, ele foi um pai presente um pouco no começo da infância dos filhos dele, mas que depois ele acabou se distanciando por causa do trabalho. E eu, no caso, entendo que quem mais estava preocupada com isso era, no caso, a Odalia, porque o Alador, às vezes, ele de fato tentava ser um pai mais presente, tanto que ele e a Emmett é demonstrado que os filhos dele, no caso, preferem ele à Odalia, e que o Alador também, às vezes, sofre meio que com as pressões da Odalia sobre ele e sobre o trabalho dele. Mas isso é só um ponto aqui que eu quero constatar. Eu defendo o Alador mais pelo personagem que ele é perto do final, não que ele aparenta ser no começo, né? Porque esse episódio ele ainda é da primeira temporada e ele mostra e tal os pais da Emmett, mas depois a gente percebe que quem é, no caso, bom, a chatona do rolê é provavelmente a Odalia. Isso pra não falar a coisa pior dessa mulher, né?
Por isso que eu, inclusive, eu gosto que no final o Alador separou dela e pegou o Darius no final. Curiosidade 5. O seu Parisman, no caso, é o Ghost. Ghost, o fantasma, né? Um Parisman, inclusive, que se eu não me lembro, eu não lembro se o Ghost ele é de segunda mão ou não. Depois eu vou ver aí no vídeo e vou colocar aí na edição. Mas eu não lembro muito bem se é de segunda mão ou se foi a Emmett mesmo que fez ele, mas eu acho que foi ela sim que fez. Inclusive o Ghost é um dos Parismans favoritos dos fãs, né? Curiosidade 6. O colar de lua que a Emmett, no caso, aparece usando depois, lá na segunda temporada, foi um presente dado pela Luz, tanto que a gente pode ver esse mesmo colar sendo utilizado pela Luz no epílogo, o que significa que elas meio que compartilham ele uma com a outra de vez em quando. Caso foi um apelido, no caso, dado a Emmett pelos seus irmãos por uma coisa que o pai dela fazia para ela. O apelido Mittens, no caso, vem porque quando ela era mais nova, o Alador tinha o hábito de fazer para ela luvinhas pequenas, né? Mittens. Ele fazia luvinhas para ela usando a magia dele de aberração sempre que ela sentia frio nas mãos. Isso, no caso, é respondido na segunda temporada, no último episódio, quando eles estão indo para a cabeça do Titã para salvar, para ir ajudar a Luz, no caso, né? E essa cena ela é muito rápida, então ela pode sim ter passado despercebida, porque o último episódio o pessoal tava mais interessado em, tipo, ver a luta, ver como que ia acabar, do que prestar atenção nesse detalhe. Mas sim, tanto que a Emmett mesmo responde isso quando pega e pergunta pro Alador se é por isso que chamavam ela de Mittens. Mas o Alador não responde, ele apenas continua fazendo o que ele estava fazendo, né? E aqui chegamos na curiosidade 8. Sem dúvida, uma curiosidade aqui que eu quero destacar, que é sem dúvida o quanto a Emmett é poderosa e por que eu acho que devia ter tido mais cenas dela de ação. Beleza que na segunda temporada a gente viu a Emmett enfrentando o Hunter lá no Água Eclipse. E aqui eu quero inclusive destacar, né, o quanto a Emmett é poderosa. Porque no caso ela enfrentou o Hunter, e o Hunter ele tinha acabado de botar a mão num talismã, né, um talismã de verdade, em vez daquele seu bastão de magia artificial que ele usava antes. E aqui a gente pode ver que a Emmett, ela inclusive dominou a luta inteira, por mais que pareça que ela estava tendo dificuldade. Isso no caso não é verdade. Portanto que se a gente analisar a cena, o Hunter, no caso, acaba suando na luta, provavelmente porque ele não dominava poder nenhum. Ele não dominou o talismã logo de cara. No caso, a ligação, o fato do Hunter ter conseguido usar o Flapjack, o Panqueca, é porque, no caso, o Panqueca era o talismã do irmão dele, do irmão dele não, né, da versão original do Hunter. Porque o Hunter é um caminhante sombrio, né, que é o clone do irmão do Philip. Eu vou fazer um vídeo do Hunter no futuro e aí eu explico mais como que é esse rolê. Mas se a gente prestar atenção nessa cena, o Hunter acaba a luta suando e todo estragado, enquanto a Emmett, ela tá perfeitamente calma. Uma porque ela não estava cansada. Ela é extremamente talentosa e muito poderosa, sem dúvida uma das personagens mais fortes da série inteira. No caso, aqui agora, né, a curiosidade 9, o relacionamento dela com a Luz e por que que ele foi tão importante para essa personagem e para a história da Disney. A gente sabe que o relacionamento da Luz e da Emmett foi um dos pontos mais fortes do desenho e, sem dúvida, uma das melhores coisas que ajudou a desenvolver as duas personagens, mais a Emmett do que a Luz. Né? A Emmett, ela é canonicamente confirmada pela própria criadora da série, a Dana Terrence, que ela é lésbica, ela só sente atração por mulheres, enquanto a Luz, no caso, é bissexual, como todo mundo sabe. No caso, isso ajudou muito, e a gente sabe que a Disney, né, ela é meio que antiquada quando se trata de avançar personagens LGBTQIA+, colocar nos desenhos, e até mesmo nos dias atuais, né, isso é colocado de forma sutil, tanto que a gente, tanto se você pesquisar, vocês vão perceber o quanto a Dana Terrence teve que lutar para conseguir fazer aquela cena do beijo delas duas na segunda temporada, que mesmo assim foi muito rápido, né, e não teve muito tempo assim de tela. Tanto que, inclusive, eu acho que esse, eu não lembro se esse foi o único beijo delas duas que teve dentro da série. Depois eu pesquiso aí e vou ver se foi ou não. Mas a Emmett e a Luz, elas de fato foram um dos casais mais queridos de todos, né? E Tchau House, ele tem isso. Ele tem muito personagem LGBT, tanto a protagonista, quanto a Ida, a Luz. A Luz eu falei, né? A Emmett, a Luz, a Willow, até o Hunter. E até o Rain, que sem dúvida é um dos melhores personagens.
Mas o relacionamento delas foi sim importante. Elas são uma forte representação da cultura LGBT, né? E elas ajudaram sem dúvida a fazer história de casais LGBT nas animações. Curiosidade 10. Sem dúvida, a curiosidade que eu mais queria falar. Que no caso é o que aconteceu com, né, os. É, no caso é o futuro da Emmett. A gente viu no epílogo, né, que a Emmett, ela necessariamente agora, ela trabalha ao lado da pessoa que ela sempre idolatrou, que no caso é a Lilith. A gente vê isso lá no final, a gente vê ela e a Lilith, no caso, trabalhando juntas, meio que a Emmett virou uma espécie de exploradora. E a gente vê que ela tá muito bem, que ela tá feliz e tal, ela ainda tá namorando a Luz. E a gente descobre que os pais dela se separaram, ela mantém agora uma relação melhor com os irmãos dela e tudo mais. A gente não sabe se ela ainda fala com a mãe dela, mas eu duvido muito que não. E aqui agora eu vou encerrar esse vídeo, tanto que eu tô até ofegante, não sei se vai sair ou não na gravação, mas é porque eu queria muito fazer esse vídeo, já tinha bastante tempo que eu queria trazer esse vídeo, né, que eu queria conversar com vocês e tudo mais sobre essa personagem que é uma das minhas favoritas dentro do canon do desenho. A Emmett, sem dúvida, foi uma das personagens com maior desenvolvimento dentro da série. O que essa personagem fez e a forma como ela foi representada na série, sem dúvida, mano, é uma das coisas mais incríveis. A Dana Terrace desenvolveu ela de uma forma surreal. E sinceramente, eu adoraria que essa série tivesse tido mais tempo de exibição. Como a gente sabe, a terceira temporada foi reduzida para 3 episódios e tudo teve que ser muito corrido. Eu queria ter visto mais cenas do relacionamento dela com a Luz. Eu queria ter visto ela brilhando mais em batalhas, aprofundando mais a relação dela. E eu queria até mesmo que no final tivesse tido, né, quando eles estavam lá dentro dos arquivos, eu queria que ela tivesse tido meio que uma luta com a mãe dela. Eu acho que se a gente tivesse mais tempo de tela, a gente teria mais isso, porque no caso, eu não gosto muito do segundo episódio da terceira temporada, porque eu acho que ele foi só mais uma. Cara, eu vou falar que você tá canal Piuí aqui, encheção de linguiça, né? Tipo, trazer a Kikimora como vilã e tal, a Emmett brigando com a Borcha, cara, foi muito zoado. Só pra ela depois meio que dar um pé na bunda na cara da Borcha e tudo mais. Mas mesmo assim, eu gosto de Chow House, é uma das minhas animações favoritas. Eu adorei começar esse canal falando desse episódio, falando dessa personagem, falando dessa série. Se vocês quiserem, eu vou trazer mais vídeos futuros, né, que eu já tô planejando fazer aqui pra cá, pra esse canal. Eu, inclusive, agradeceria muito vocês. Inclusive, me desculpa aí se o áudio ficou meio estranho e tudo mais, é que esse de fato é o meu primeiro vídeo. E até o roteiro saiu bem amador, porque eu tive que fazer tudo meio que correndo. Eu tô planejando esse vídeo já tem um tempo, e mesmo assim eu não consegui me organizar direito. Mas eu agradeceria muito a compreensão de vocês. Então, muito obrigado. E eu planejo fazer mais vídeos futuros falando desse vasto universo e sobre seus personagens, né, aprofundando muitas coisas. Como, por exemplo, eu prefiro fazer um episódio falando do King, da Ida, do Gus, da Willow e até o episódio da Luz. E quem sabe até um episódio do Bells. Então, falou, eu agradeço muito a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado e tchau.